Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Hoje o assunto é a história e a cultura de Taubaté. O programa recebe os irmãos Ângelo e Pedro Rubim, que são responsáveis pelo site e pela produtora digital Almanac Urupês. O Almanac, que surgiu na internet, se tornou revista, passou a assessorar instituições e artistas e é hoje uma das fontes principais de consultas de fatos históricos ligados à cidade de Taubaté. Os últimos grandes trabalhos do Almanac foram a Semana Literária Monteiro Lobato, que foi realizada no Taubaté Shopping há poucos dias, e o projeto Cartas de Lobato, inclusive, que gerou material inédito que chegou agora ao público em geral. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, em mais uma semana. Ângelo e Pedro, obrigado pela presença de vocês. Falta muita história para ser contada ou talvez recontada para as novas gerações aqui de Taubaté? Falta. A gente é muito privilegiado por ser proprietário de um dos principais acervos históricos do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo. O nosso acervo é muito completo, né, em documentos, em material de pesquisa. E por mais que tenhamos muitos pesquisadores vindo aqui, coletando informações e divulgando suas pesquisas, ainda há muito a ser descoberto. Então, Taubaté ainda é uma cidade para ser conhecida, por mais que a gente conheça muita coisa dela. Eu acho que falta, são 370 anos de história, né? Então tem muitas faces dessa história que merecem ainda receber um novo tratamento, precisam aparecer mais em novas mídias. Então, o que está faltando, quer dizer, o que ainda precisa ser feito em Taubaté é exatamente isso, ter mais gente produzindo, mais gente escrevendo, mais gente pesquisando. Então, ainda há muito a fazer. Agora, o que chama a atenção é que, claro, você acessa o Almanac Urupês, você vai ver muita coisa de nomes consagrados nacional e internacionalmente que saíram de Taubaté. E também alguns nomes que quem não é de Taubaté pode nunca ter ouvido falar, ou mesmo alguns taubatianos não ouviram falar de pessoas do século XIX, do século XX, que militaram em Taubaté. Como conseguir esse equilíbrio, da onde mexer, do que mexer? Como é que vocês veem isso? Bom, para mexer nessa documentação, primeiro a gente precisa se despir de muito preconceito, né? A gente chega, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente sempre é seduzido pelos grandes nomes. Mas os grandes nomes, eles não estão sozinhos no mundo, não são isolados no mundo. Existe todo um ecossistema, né, se a gente pode chamar assim, no entorno dessas pessoas que também produzem sua história, né? Como a gente fala de história regional e história local, né, a gente precisa entender que história regional e local não é uma coisa estanque do mundo, né? A gente está falando de Taubaté e, consequentemente, a gente está falando da história do Brasil e da humanidade, né? Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Naturalmente, vozes das mais distintas surgiram ao longo de todo o tempo, de toda essa história. São mais de 370 anos. Teve gente produzindo muita coisa em Taubaté, teve gente falando com muita gente, teve gente criando muita inovação em Taubaté, inclusive. Então, essas pessoas no entorno que orbitavam, ou então até mesmo esses grandes nomes que estavam na órbita de outras pessoas, elas acabam revelando histórias que acabam sendo, às vezes, eclipsadas, justamente porque, né, a gente está muito mais preocupado em falar de um Monteiro Lobato, né, pelo menos o grande público, do que quem está no entorno dele. E quem está no entorno dele também é história, também fez parte da cidade, também contribuiu para a cidade. Então a gente tem esse desafio que é contínuo, mas a gente tenta suprir. Daí que a gente vem descobrindo pessoas tão importantes para a cidade, né? E passagens importantes da história de Taubaté. Agora, você falou do acervo, né? Esse acervo foi constituído ao longo do tempo. Como é que ele chegou tão volumoso e tão conservado aos dias de hoje para poder gerar tanta história assim? O primeiro governo da região, a primeira constituição de governo é em Taubaté, a vila de Taubaté. Então, a partir desse momento, você começou a produzir material burocrático. Esse material burocrático, ele serve como base para você entender os pormenores desse dia a dia. Agora, você imagina essa produção contínua que vai ganhar um grande incremento com o surgimento da imprensa em 1861, e uma imprensa que... Em Taubaté. Em Taubaté. E é uma imprensa que foi combativa, teve uma produção grande, né? Você teve
um número você teve títulos, né, de jornais aqui, até centenas. Centenas de jornais, até 1981, acho que o Antônio Melo eram mais de 250 jornais ao longo de pouco mais de 100 anos, né? Então, a partir de todas essas fontes é que a gente vai... são nessas fontes que você encontra. Fonte que você vai beber. Exatamente, que você vai encontrar essas histórias, alguns personagens que são surpreendentes, né? O caso, por exemplo, de você, quando a gente descobre nos jornais o dia a dia de tentar transformar Taubaté na capital de um novo estado, por exemplo. Esse movimento, ele existiu. Que período foi isso? Foi 1880 e qualquer coisa. Isso, logo depois... Final do século XIX. Final do XIX. Não, ainda tem, que é o momento que você tem o absolutismo, né? Que é a tentativa de transformar... É uma proposta que sai de Taubaté, do Dom Pedro dar um golpe. Dom Pedro I dar um golpe no parlamento, em tudo, rasgar tudo e falar, seja um governante único, né? Seja absolutista. Isso sai daqui de Taubaté. Isso é o Chichorro. Isso já é depois. Eu estou confundindo com a história da criação. É tanta história que uma hora entra em curto-circuito. Chichorro, então, com uma outra história. E tudo isso está nos museus de Taubaté. Taubaté é a capital dos museus do estado de São Paulo, né? Tem muito museu. Isso. A gente tem um pouco mais de uma dezena de museus, se não estiver enganado são 11 museus. E esse arquivo, esse acervo, essa coleção de acervo começou com um dos primeiros historiadores de Taubaté, que foi o Félix Guizar Filho. Ele colecionou todo esse documento cartorial, ele foi buscando nos cartórios, acervo familiar e tudo mais, fez uma coleção desses documentos e armazenou no seu próprio arquivo. Depois de sua morte, o acervo foi doado, né, pela família Guizar, e passou por processos de higienização, que envolveu a Universidade de São Paulo, que envolveu todo um processo com a Prefeitura Municipal, até ser convertido no acervo municipal Félix Guizar Filho, que hoje a gente tem acesso. Que é aberto ao público. Que é aberto ao público, né? E vou reforçar isso, ainda carece de ser pesquisado. Por mais que tenha bastante gente consultando, e em algumas obras fundamentais para se entender a história do Brasil, ele já foi consultado, né? Pegar, por exemplo, Emília Viotti da Costa, que é uma das principais estudiosas sobre a escravidão e sobre a monarquia e república no Brasil, ela esteve aqui pesquisando para fazer suas obras fundamentais, né? Então, a gente tem acervos que são ainda inéditos, que ainda não foram pesquisados. A gente tem acervo que foi muito pesquisado, mas ainda carece de mais pesquisa para a gente conseguir entender melhor o que aconteceu naqueles eventos, naqueles momentos, para a gente conseguir construir uma história do Brasil mais sólida, né? A história tem essa vantagem dela conseguir ser ampliada continuamente. Contada e recontada. Contada e recontada. E Taubaté ela tem muito para oferecer para a história do Brasil, para solidificar e até, de repente, trazer novidades que a gente ainda desconhece sobre a história nacional, né? Então, esse reforço, esse apelo até que eu faço, para que as pessoas venham mais para os arquivos locais para pesquisar, porque tem muita coisa ainda para ser descoberta. A gente vai ao primeiro intervalo aqui no Band Entrevista, não sai daí que a gente volta em instantes. Até já.